Aleluia. Vocês estão animados, gente? Eu também estou. Vocês estão querendo crescer mais? Aleluia. Vamos lá. Vamos abrir. Hoje nós estamos dando continuidade ao crescimento espiritual, a essa série. Amém? Eu queria que, para a gente começar, vamos abrir em Provérbios 4. Aleluia. Abriram? Deixa eu ver aqui. Provérbios 4, versículo 1. Ouvi, filhos. Eu acho tão lindo quando Deus fala assim, ouvi, filhos. Primeiro, porque Ele nos chama tão carinhosamente de filhos. Amém? E outra coisa, quando Ele fala ouvir, não é só o ouvir de ouvido. Porque nós podemos ouvir no ouvido e não receber nada. E aquilo passar. Mas Ele fala do ouvir para a gente atentar. Amém? A instrução do Pai. E estás atento. Ele fala aqui, dando ênfase a dar atenção, a considerar, para conhecerdes o entendimento. Gente, eu não sei se vocês prestaram atenção, que ele fala para conhecer. Conhecer fala sobre conhecimento, mas não é só o conhecimento, ele fala aqui sobre o entendimento. Conhecer o entendimento. O entendimento é a faculdade que nós temos de conhecer as coisas, de compreender. Amém? É conhecer e entender aquilo que está sendo conhecido. É você ouvir, você conhecer e você entender aquilo que você está conhecendo. Amém? Porque vos dou boa doutrina. Não é qualquer coisa, é uma boa doutrina. Amém? Não deixeis o meu ensino. É muito interessante, amados, a ênfase que o Senhor dá sobre a doutrina dele. Amém? Então nós devemos considerar, amém, porque a gente está falando sobre crescimento espiritual, e a gente não deve desassociar o crescimento espiritual com doutrina, porque ela é necessária. Vamos abrir lá em Deuteronômio 31. A palavra de Deus fala em Provérbios 14, 11, que não havendo sábia direção, o povo cai. Amém? Doutrina, queridos, nada mais é do que o conjunto de princípios que estabelece base para a gente. Amém? Que nos dá a base. Isso é doutrina. Amém? E em Deuteronômio 31, é bem interessante, porque isso daqui eu não vou ler ele, só um versículo. Ele aqui fala para Moisés, ele dá um cântico para Moisés. E nesse cântico que ele dá para Moisés, ele dá com a intenção de que Moisés pudesse passar esse cântico. E a gente sabe, amados, hoje é usado nos colégios, que o quê? Que as pessoas aprendem muito mais quando é com a música. Não é assim? Existem técnicas de ensino que faz com que a pessoa aprenda cantando. Porque é fácil de absorver. E Deus já tinha inventado isso, ó. Lá atrás. O pessoal descobriu um tempo desse. Mas se lesse a Bíblia, estava lá atrás já isso. Amém? E ele fala, e ele dá esse cântico para que o povo de Israel e aqueles ainda que viriam pudessem conhecer a ele. Amém? Conhecer o quê? A Deus, conhecer a ele mesmo, a sua pessoa, conhecer a aliança que ele fez, conhecer os princípios dele e também tornar aquele cântico como testemunha contra ele, o próprio povo. Por quê? Porque o povo saberia quem era Deus. Amém? E ele aqui no versículo 19, capítulo 31, fala o seguinte: escrevei para vós outros este cântico e ensinai aos filhos de Israel, ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel, por testemunha daquilo que ele fez, daquilo que ele era, da sua aliança, mas também para que o povo não tivesse desculpa de dizer, olha, não conheço Deus. Porque nesse cântico ele falaria quem era ele, o que ele tinha feito. Eu não vou falar sobre o cântico todo. Aqui no versículo 30, no capítulo 32, e ele começa:
O título é, no versículo, acima do versículo, o título na minha Bíblia, o Cântico de Moisés. Mas vamos começar com o versículo 1. Inclinai os ouvidos. Olha só, quando ele fala sobre inclinar os ouvidos, não é para a gente fazer assim. Tá? Estou inclinando. Mas não, isso é uma atitude lá dentro. Atenta. Considera. Presta atenção. Amém? Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. E ouça a terra. Olha que a terra tem ouvido. A criação tem ouvido. Amém? Ouça a terra. Tudo que está sujeito à palavra, né? As palavras da minha boca. Aí ele começa. Isso daqui é o início do cântico de Moisés. Que Deus deu a Moisés. Goteje. Olha só, o que é gotejar? Vamos analisar as palavras para a gente ter um entendimento maior daquilo que está sendo falado. Goteje se refere a algo que cai de pouco a pouco. Certo? Ele não está falando sobre derrame. Derrame a gente dá aquela impressão de... Mas ele fala goteje. Amém? A minha doutrina como chuva. É o gotejar da doutrina. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Entrando doutrina. Amém? Destile. Novamente, destilar se fala de gotejamento, de coisa de pouco a pouco. Amém? Destile. Cadê, meu Deus? Onde é que está aqui? Jesus. Destile a minha palavra como orvalho. Destile a minha palavra como orvalho. Aquele orvalhozinho da noite. Aquele que você olha, tá aquelas, as plantas com aquelas gotinhas. Aquilo é orvalho. Amém? Uma chuvinha fina. Como chuvisco sobre a relva. Olha, ele sempre está falando de algo que é gradativo, que é pouco, mas é contínuo. Amém? Como gotas de água sobre a erva. Ele está falando. Agora, o que eu acho interessante aqui, deixa eu te falar. Primeiro, ele está falando sobre o cântico, que está fazendo conhecer aquele povo a ele mesmo. Mas ele fala, a primeira coisa que ele começa aí, ele não começou pelos feitos dele. Ele falou sobre doutrina. Então, a doutrina é a única maneira que a gente pode conhecer a Deus. Ele não falou sobre eu fiz isso, fiz aquilo. Não, ele falou sobre goteja a minha doutrina. E por que ele fez referência de chuva sobre a terra? Porque a terra não resiste à chuva. A terra simplesmente ela absorve a chuva. E outra coisa, não era uma tempestade. Porque a gente sabe que quando está em seca, que quando chove, se chover demais, no lugar de produzir algum fruto, leva tudo. Não é assim? E existem técnicas de irrigação que é por gotejamento. Por quê? Porque ela é muito mais eficaz. Porque é uma coisa gradativa e ela vai entrando. Ela vai entrando. Amém? Então, se eu posso falar sobre doutrina, a doutrina é algo, é como se fosse um trilho. Tá? É algo onde a gente vai andar. Agora se vejam como locomotivas. Não é como um carro. É uma locomotiva. Amados, a gente viajou, a gente andou num trem que ele simplesmente, a velocidade do percurso dele era 375 km por hora. Você nem percebia. Mas você fazia... As coisas faziam assim. Mas era uma segurança total. Porque ele estava em cima de um trilho.
E outra coisa, ele nos levava de maneira segura para um lugar específico. Amém? A doutrina é esse trilho que vai te fazer andar, pode ser com velocidade, amém? Mas ela vai te chegar lá no final. Ela tem um objetivo, você vai chegar a um determinado local. E a doutrina é esse trilho. Então, Deus estava falando para se fazer conhecer, desde o início, ele fala sobre doutrina. Nós estamos falando hoje aqui, queridos, de que? Sobre crescimento espiritual. Amém? E a palavra de Deus fala que nós devemos receber a palavra de que maneira? Com mansidão. Vai entrando. Sem resistência. Sabe, amados, a gente nunca deve chegar ao ponto, não, isso aí eu já conheço. É muita presunção, é muita arrogância. Você imaginar que você sabe de tudo. Amém? Você pode até conhecer o versículo, mas isso não te dá direito de você já sei. Deus quer te ensinar mais. Tem muito mais para você aprender. Eu estava conversando ontem com o Gustavo. Graças a Deus eu tenho um marido, tenho um amigo e tenho um pastor em casa. Né? E ele, vou te dizer uma coisa, gente. Às vezes eu até fico meio chateado com ele, porque esse homem só vive estudando. Muitas vezes, quando amanhece o dia, está os livros tudo em cima da mesa, porque ele tem se acordado de madrugada. E ele chegou para mim, mas eu vou dizer o apelido que ele me chama, alguns sabem, outros não. Meu apelido é Soca, viu, gente? Triste. Mas vem de uma coisa lá de família, que era maçaroca. Aí meus pais começaram a me chamar de Soca e ele também de Soca. Mas para vocês entenderem o que é Soca. Amém? Ele fala, Soca, rapaz, tem um versículo que eu conhecia ele, mas Deus me deu um entendimento dele. Amados, quantas vezes a gente não já ouviu um versículo e de repente, quando a gente lê aquele versículo, faz tchum, não é? É o mesmo versículo, mas com outra conotação, dentro do mesmo contexto. Já passaram por isso? Amados, e é dessa maneira que nós devemos receber a palavra com mansidão, sem escudo. Deixa esse negócio aí, eu já sei, sabe de nada. Amém? Sabe de nada. Porque, amados, o nosso objetivo é crescer. E é natural de quem nasce. Aconteceu o que com essa pessoa que nasce? Crescer. Tá certo. Eu tive o prazer de ter o pastor Bud. Se alguém não conheceu o pastor Bud, é o presidente desse ministério. Lá em 92, foi quando ele abriu o verbo da vida. E eu era ovelha dele. E eu vi aquele homem, eu me converti em 92, e aquele homem ministrando ali, e ele dizia assim, eu não sei de nada. E eu sentada como vocês estão agora, eu ficava, como esse homem não sabe de nada? Não é? Porque rapaz, a palavra de Deus se renova a cada dia. E quando eu me converti, eu olhava aquele homem ministrar, e eu via aquelas verdades, e eu sabia, mesmo sem conhecer nada da palavra, eu sabia que aquelas verdades eram para a minha vida. Era o que Deus tinha para a minha vida. Eu cheguei cheia de cacareco. A vida, misericórdia. Entendeu? Mas quando eu comecei a ouvir aquela palavra, eu disse, rapaz, é isso que Deus tem para a minha vida. Eu pude observar o quanto eu tinha para aprender, e eu comecei a colocar em prática, não tudo de uma vez, mas um gotejar. Era uma coisa gradativa, eu podia experimentar, e aquilo dali, amados, começou a mudar a minha vida. Eu era terrível. Amém? Eu era terrível. Eu não vou ressuscitar morto, porque já morreu. Amém? Mas nem eu me aguentava. Entendeu? E eu comecei a mudar. E por quê? Porque eu estava vendo, rapaz, eu estou fazendo as coisas erradas. Não é dessa maneira que eu devo agir. E a palavra me constrangia a corresponder com ela.
E a partir do momento que eu comecei a mudar, me colocar um esforço, porque precisa de um esforço, não um esforço sobre extra-humano, uma coisa que não seja humano, porque Deus dá o suporte para a gente mudar. Amém? Que a pessoa dizer assim, não, eu não consigo, consegue. Você que não está tentando. Amém? Se você, mas assim, eu não consigo corresponder, só porque você não é, você então, ore. Eu duvido, se você orar e você não mudar. Se tiver essa disposição. E aconteceu isso comigo, queridos. Eu era muito arrogante no sentido de que eu sabia de tudo e não sei o que era a minha vontade, era impondo minha vontade, não sei o que, aquelas coisas todas. E eu disse, mas rapaz, eu estou errada. Eu tenho que parar. Eu tinha meu marido para considerar. Amém? E a partir do momento que eu fui mudando, queridos, pode ficar certo. Tudo mudou. Gustavo não tinha mudado, as meninas não tinham mudado, a minha condição fora não tinha mudado, mas eu tinha mudado por dentro. E a partir do momento, amados, que a gente muda por dentro, tudo fora fica diferente. Tudo fora. Olha só, se uma pessoa faz uma ofensa para você, a gente tem uma alma? Tem. A gente vai dar vazão a ela? Jamais. Então, veja só, se você tem a doutrina, se você está bem por dentro, Senhor, eu sei que essa pessoa não está considerando muita coisa, e você está bem com você mesmo, queridos, tudo muda. Agora, se você faz, rapaz, Cleiton falou isso de mim, falou desse jeito comigo, e eu começar a alimentar isso, queridos, vou te dizer uma coisa, viu? Vai para frente, não. Não vai para frente. Então, amados, nós temos essa possibilidade de crescer, de a gente receber essa palavra mudar a nossa vida. Em todos os segmentos. Amém? E Paulo, eu queria que vocês abrissem 1 Coríntios 11. Paulo fala aqui, capítulo 11, versículo 1, 1 Coríntios. Paulo fala o seguinte: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém? Olha só, quando a gente fala sobre imitar, às vezes pode vir na nossa lembrança aqueles imitadores de televisão que a gente vê nos programas. Mas aquele pessoal imita o outro, imita um cantor, seja um apresentador, mas eles imitam, fazem os trejeitos, mas só que eles não têm nenhum envolvimento com aquela pessoa que ele está imitando. Não é? Ele não tem nenhum. Talvez ele só conheça de vista, de estar vendo a pessoa, mas não tem nenhuma comunhão. Paulo aqui não está falando sobre imitar, amém, sendo como ele é. Amém? Sendo como o próprio Cristo era. Amém, querido? Se parecer com ele, é agir como ele, é você imitar ele, pensar como ele. Amém, queridos? E conhecer, amados, a pessoa. E para que a gente possa imitar, nós precisamos conhecê-lo. E para conhecer, é uma consequência. E para conhecer, eu preciso ter intimidade. Eu não conheço a quem eu não tenho intimidade. Conheço até determinado ponto. Mas a comunhão, a intimidade faz com que eu sei como é que a pessoa pensa, como é que ela vai agir ou reagir. Não é assim? A gente já sabe. A mulher principalmente sabe o que eu estou falando, quem é casado aqui. A gente sabe como é que o marido pensa. Se a gente for fazer alguma coisa, a gente já sabe do resultado, que é que o marido como é que ele vai reagir. Como os nossos filhos também. Qual é o resultado disso? Vem de quê? De uma comunhão, de uma intimidade. Porque nós conhecemos. Então, amados, nós precisamos imitar a Cristo como Ele é, sendo como Ele. Eu não sei se vocês conhecem. Se vocês não têm, eu acho que vocês deveriam comprar. Que é muito interessante. É um livro pequeno, que ele é o seguinte: Em Seus Passos, o que faria Jesus? Já ouviram sobre esse livro? Vocês já leram?
Gente, eu li aquele livro e disse, poxa vida, se a gente fica só com essa frase, tudo que você for fazer, em seu espaço, o que faria Jesus, a gente vai deixar de fazer muita coisa. Só com essa pergunta. O que eu for fazer, Cristo faria? Isso é imitar Ele. Ser imitador dele. É eu considerar com aquilo que eu vou fazer, será que Cristo faria? Porque nós somos o quê? O corpo de Cristo aqui na terra. É Ele que dá o comando, não sou eu. Então, para eu responder a um comando, a minha cabeça tem que estar paradinha, queridos. A minha vontade tem que estar subjugada. É a vontade dele que deve prevalecer. Amém, queridos? E a gente vai crescendo nisso daí. Quando a gente vai se aprofundando no conhecimento de quem é Cristo, a nossa vida vai mudando. E a gente começa a crescer. Quando a gente fala sobre crescimento, a gente imagina logo uma criança, o crescimento humano com o crescimento espiritual. E a gente pode comparar até certo ponto. Por quê? Nós nascemos de novo. Gente, olha, vou te dizer, quem nasceu de novo aqui? Vocês, antes do nascimento, do novo nascimento, vocês não têm passado. Vocês nem existiam. Fica com isso. Amém? Então, quando a gente nasce, uma pessoa nasce, um ser humano nasce, é um bebê. Ela começa, a gente também. Nascemos de novo, mas já faz tempo, né? Isso daí, certo, gente? Mas é um bebê, é um recém-nascido. E aí começa o alimento de que maneira? O leitinho. Amém? Aí vai crescendo, a criança vai crescendo, aí começa a vir a comida o quê? Pastosa. Porque ela vai precisar, para a gente também. A gente, quando a gente nasce de novo, a gente vai ali, é tanta coisa, fica, meu Deus, eu quero saber de tudo, eu não conseguia aprender a absorver aquilo tudo, mas era o leitinho que eu estava recebendo, e aquilo que pouquinho que vinha, era o leitinho, mas já estava me fazendo fortalecer. Amém? Então começa a comida pastosa, depois vai crescendo, vai ficando taludinho, a comida sólida. Da mesma forma conosco. Só que chega um tempo que o ser humano, ele chega na fase de quê? Adulto. O adulto, ele para de crescer. Espiritualmente, não. Amém? A gente não para de crescer espiritualmente. Então, a gente só pode considerar, queridos, o crescimento espiritual com o crescimento humano até determinado ponto. Não é isso? Depois vão parar aí. Porque a gente tem mais que crescer. Tem muito mais para conhecer. Tem muito mais para aprender. Amém? E vamos primeiro 1 Timóteo 2. Aleluia. Eu estou me fazendo entender, gente. Eu queria que vocês repetissem comigo. É natural para quem nasce crescer. Amém? Agora, por que nós devemos crescer espiritualmente? Olha aqui no versículo 2. 1 Timóteo 2, versículo 4, desculpa. Ele falando sobre a prática de oração, no versículo 13 ele fala, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam o quê? Salvos, e ele não para aí, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus não quer só a nossa salvação. Ele quer mais. Amém? Está bem explicadinho aqui. O qual deseja que sejamos salvos e cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. O que é pleno? É total, é completo. Amém, queridos? E é essa a vontade de Deus que nós nascemos de novo, agora vamos crescer. Tem que ser uma coisa natural. E, amados,
Vanessa, quando ministrou aqui, falou sobre crescimento espiritual, mas deve haver no desejo no nosso coração de crescermos. Amém? O ser humano, ele não deseja crescer, mas ele cresce, porque é natural. Agora nós, toda a nossa vida cristã, amados, precisa partir de nós, um desejo no nosso coração. Amém? E Deus dá recurso para isso. Nós não somos, tem uma expressão que dá como chuchu na serra, né? Nasceu, fica ali. Não, a gente nasceu de novo, mas Deus cuida. Ele dá as maneiras, Ele dá o que nós precisamos para nós crescermos. Vamos em Efésios 4. Aleluia. Hoje é a escola dominical, por isso que eu estou botando para a gente ler um pouquinho, viu, gente? E depois eu vou explicar por quê. E ele fala o seguinte, 4, versículo 11. Amados, a palavra de Deus fala o seguinte, que nós devemos nos apegar com mais firmeza, o quê? Para que... Isso é meu lema. Esse versículo é a minha vida. Nós precisamos nos apegar cada dia às verdades que nós já ouvimos, para que delas jamais venhamos a nos desviar. Amém? Então, e ele fala aqui, e ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Amados, isso fala sobre o quê? 5 dons ministeriais. Amém? Ele deu para a igreja 5 dons ministeriais. São essas unções. Eu não falo sobre pessoas. Eu falo sobre unção que vai fazer o quê? Vai ministrar para o cristão. Amém? E ele fala, vamos continuar, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, os 5 dons ministeriais, ele foi dado com um objetivo, que é para o nosso crescimento. Amém? Então, e através dessas unções, nós vamos receber o quê? Doutrina. Amém? Vamos lá. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento, do total conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Isso é muito grande, né, gente? Isso é muito grandioso, não é não? Mas é desse jeito que o Senhor quer para a gente. Os 5 dons ministeriais é com esse objetivo. Então, tem limite? Tem não, gente. Por isso que a gente não pode comparar o crescimento humano. Amém? E ele fala, para que não mais sejamos como menino. Eita, Jesus. Quem tem criança aqui, ou que já lidou com criança, como é fácil a gente conduzir uma criança? Fala naturalmente, fala que não é. É, gente. Porque a gente sabe, por quê? Porque a gente pode levar ele. Por quê? Porque ele não conhece tudo e tudo que você falar para ele é verdade. Não é assim? É daquele jeito. Eu me lembro uma vez que, quando Gabriela estudava, eu fui para uma reunião de pais e mestres, e o diretor, na época era GEL, hoje é Motivo, lá era Motivo, aqui é Motivo, eu não sei, alguma coisa, mudou alguns nomezinhos. Aí o diretor falou o seguinte, Gabriela usava até 4ª série um shortzinho. Aí quando foi na 5ª série, começou a usar calça comprida. Aí numa reunião de diretor, ele disse assim, eu não sei o que aconteceu, de poucos meses, do final do ano, que ela usava short, para quando ela botou uma calça comprida, já se achava no direito de tudo. Antes a gente colocava a prova, eles faziam prova, nem sabia que era prova. Mas quando eles começaram a usar calça comprida, que foi fazer uma prova, começou a reclamar da prova. Não é? Acha aquilo bem interessante. Então, a criança, mas tudo que você fala para uma criança, ela absorve como a verdade. Amém? Preste atenção no sentido que eu estou falando.
Para que não sejamos como criança, que tudo que as pessoas falam, a gente vai engolir. Amém? Que é fácil de ser levado, que é uma pessoa imatura, sem nenhum conhecimento. Amém? Agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. A criança espiritual, ela é levada dessa maneira. Porque o que faz, você fala de um lado, acredita, fala do outro, acredita e vai. E ele continua aqui. Pela artimanha. Gente, preste atenção. Essa carta foi escrita como é o nome, para os cristãos de Éfeso, para a igreja. Amém? Para o que estava acontecendo na igreja. Vamos lá. Pela artimanha. Artimanha é um proceder que tudo está bem, não te preparar para o dia da adversidade. Amado, considera. Encher você de prosperidade. Amém? Se eu chegar aqui só falar em dinheiro, 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 prosperidade, prosperidade, prosperidade. Se acontecer qualquer bronca com você e tiver uma diversidade na área financeira, como é que você vai reagir? Cadê aquelas alegrias todas? Mas nós precisamos de fundamento. Porque a gente passa por qualquer coisa. A gente vai passar, como Paulo falava, eu sei lidar com todas as circunstâncias. Amém? E o fato de a gente passar por alguma circunstância não quer dizer que a gente está desviado, não. Você acha que Paulo era desviado? Paulo passou fome. Fome, nudez, está escrito. Ele era desviado. Às vezes, se a gente não tiver doutrina, que é isso, irmão? Você é mais do que vencedor, você é isso, é aquilo, você é assim, meu Deus do céu, foi só isso daí, eu estou passando por isso. A gente vai se reprovar. E, amados, isso é uma coisa que faz parte da vida da gente. Que pode fazer parte. A gente pode passar por alguma coisa. Amém? Então, a gente precisa considerar aquilo que está sendo ensinado. Porque festa é bom. Eu gosto. Quem não gosta de festa? Quem não gosta de pular, de se animar? Isso é bom demais. Às vezes eu não pulo mais porque o salto não favorece. Né? Mas às vezes eu tenho vontade de fazer assim, né? Mas até ir, às vezes joga fora o salto e sai correndo por aqui. Não é? É muito bom, mas eu preciso de base para o dia quando chegar eu saber passar por ele. Amém? E ele fala aqui no versículo 2, meus irmãos, isso aqui é na versão NVT, preste atenção como ela é maravilhosa. Meus irmãos, considere motivo de toda alegria sempre que passares por algum tipo de provação, pois sabem que, quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Olha só. E a palavra fala lá em Apocalipse, aquele que persevera até o fim, né, gente? Nós vamos precisar de perseverança. Então, quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça. Pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Olha que maravilha. Agora eu vou te dizer uma coisa, tem pessoas que acham porque eu me converti e agora tu vai andar no céu, então vá para a glória. Vá para a glória. Porque está no canto errado. Amém? Por quê? Porque a gente vai passar. Jesus foi que disse, no mundo você vai ter aflição, mas em mim vocês terão paz. Amém? A gente vai passar. E a doutrina vai dar esse referencial de como nós vamos passar por essas adversidades, irmãos. E a gente conhece, porque qualquer coisa, quando a pessoa não tem uma doutrina, assim, estabelecida de doutrina, está certo que algumas notícias dão aquele impacto. Mas isso não vai, aquele impacto não é para nos derrubar. Amém? É um impacto de você chegar diante de um relatório, que talvez um médico te dê, você está com isso, lá dentro, mas você sou sarada. Sou curada, recebe isso não. Porque está aqui dentro. Cresceu, está aqui dentro. As verdades.
Amém? Isso daqui que é importante. Aquilo é o gotejar da doutrina. Entrando, absorvendo. Amados, eu só posso ficar cheio com aquilo que eu medito. Agora, se você chega em casa, vai assistir Faustão, você vai assistir novela, você vai assistir toda a programação da Rede Globo, meu filho, vou te dizer uma coisa, viu? Não precisa a diversidade, não. Qualquer vento te derruba. Entendeu? Nós precisamos, amados, fazer com que essa doutrina seja destilada, absorvida a cada dia, para que a gente possa crescer mais e mais e mais e mais. Vamos em Provérbios 4. Ouvir, só isso, não precisa nem você ouvir, atentai à instrução. Amém? Para que a gente possa, amados, seguir, para que a gente possa crescer. Amados, olha, tira esse pensamento, porque tem tanto pensamento errados que a gente ouve. Eu não consigo, eu não dou conta. Isso aqui é muito grande para mim. Não, isso aí é para pastor, isso aí é para o pessoal, para líderes. Amados, ele está falando com o cristão. Nós somos nivelados. A única diferença que eu posso falar assim, de quem ministra para quem está no banco é a responsabilidade, somente. Mas as instruções, o que serve para o pastor, para um apóstolo, para o bispo, seja lá para quem for, aquele homem que cospe fogo pelas ventas, como Gustavo fala, é o quê? Só a responsabilidade, mas a instrução é a mesma. Para um e para outro. Se a gente quiser crescer, amados, que é natural para que a gente possa crescer, é observar essa palavra. Dizer que a gente não pode, não consegue corresponder, a gente está anulando a ação do Espírito. Para que o Espírito foi dado? Para ele ficar só. Uma vez eu fiz eu ministrei e eu pedi uma coisa, isso foi lá em Goiânia. Ou foi aqui, eu não me lembro. Eu cheguei, Gabriela, tu vai fazer o seguinte, tu vai ficar comigo o tempo todo na ministração. E quando eu estiver ministrando, tu vai ficar do meu lado. Ela, mãe, pra quê? Eu disse, depois você vai ver. E eu ministrei aquilo tudo, eu pedi até para os diáconos não colocar água. Eu não coloquei. Quando chegou a determinado ponto, eu pedi para uma pessoa, tu pode me dar um copo d'água? Aí no final eu disse, muitas vezes a gente está aqui e o Espírito Santo está aqui. Uma peça decorativa. A gente não pede nada a ele. Mas ele está ali para ajudar. E eu peço, fulano, cicrano. Quando eu digo que eu não consigo, estando ele do meu lado. Amém? Ele está ali, pronto. Ele não nos serve mais porque nós não pedimos. Amém? Ele é o nosso ajudador. Queridos, muitas coisas eu passei com Gustavo, mesmo sendo pastor. Amém? Com Gabriela, com Roberta, junto de mim, pessoas que tinham palavra. Mas teve um momento na minha vida que era eu e Deus. A fé dele não ia fazer nada para mim, entenda. Por quê? Porque eu precisava desenvolver algo com Deus. Sou eu e Deus. Amém? Não era uma pessoa. Veja só, para que a gente possa ser firmado, amados, é aquele feedback. Eu e tu e eu, com Deus. Eu não posso me apoiar em pessoas, não, porque as pessoas vão errar, talvez as pessoas não vão corresponder, e ele não é meu Deus. Eu já tive época que, para mim, Gustavo era um Deus. Era um Deus, eu só estava bem se ele tivesse. Porque ele trabalhava viajando, e quando esse homem dizia que ia viajar, pronto, acabou-se. Pense na guerra mundial, dentro de casa, se eu posso falar. Por quê? Porque eu só estaria bem com ele. E Deus me pegou de jeito lá no início. Teve uma vez que eu Rapaz, foi uma coisa tão maravilhosa que ele me assim, ei, quem é seu Deus?
Ai, eu disse, eita, meu Jesus Cristo. Aí eu disse, dancei. Porque foi tão forte aquilo. Porque era Ele que me dava o equilíbrio. É Deus que vai dar o equilíbrio. É Deus que vai me dar o suporte. E Deus me mostrou, olhe, você tá colocando seu marido no meu lugar. Foi daí que, desde o início, que eu comecei a ver. Rapaz, eu tinha que corresponder. Como é que Deus fala contigo e tu não corresponde? Como é que Deus está falando contigo? E, amados, hoje Deus está falando conosco. Ele está falando para a gente considerar isso daqui. Olha, vou te dizer uma coisa. Dentro de um relacionamento, veja só, é uma troca, tá certo? Mas para você estar bem, não precisa o outro dar, não. Porque a gente pode estar bem, mesmo sem o outro dar. Porque aquilo que eu recebo, aquilo que eu preciso, eu recebo do Pai, não da pessoa. Amém. O meu equilíbrio não está porque se a pessoa vai corresponder comigo, não. Se eu faço, amados, vê só, dentro de um relacionamento, eu estou falando, eu não sei porque eu estou falando, mas eu estou falando, mas dentro de um relacionamento, eu não preciso que o outro venha corresponder comigo, não. Eu faço a minha parte. Sabe por quê? Porque a palavra fala que tudo que eu faço para com o Senhor. Talvez ele não mereça, a pessoa talvez não mereça, naturalmente falando, mas eu faço por quê? Por causa da palavra. Eu correspondo com a palavra. O que ele vai me dar ou não, problema dele. Eu não vou responder pela atitude do outro, eu vou responder pelas minhas atitudes. Amém? Quando eu estiver diante do Pai, ele não vai dizer, olha, ele não fez com você, né? Não, mas o que você fez? Eu vou dar parte de mim. Eu tenho muito isso em mim. Eu vivo com isso. Se a pessoa não deu, porque ela não tem capacidade para me dar ali agora, naquele momento. Porque eu não posso querer, veja só, eu não posso esperar que a pessoa corresponda do jeito que eu queria que ela correspondesse comigo. Eu não posso forçar a outra pessoa a fazer aquilo que eu acho que ela deve fazer, que ela deveria fazer para comigo. Amém? Se ela não estiver pronta para dar. É uma questão dela e Deus. A minha parte, se tu não me der, tem nada não, eu dou. Sabe por quê? Amor constrange, gente. Amor alcança o objetivo. Cara, a pessoa vai com patada, ama? Aí, talvez no início você queira dar um soco. Mais vontade dá e passa. Amém? Mas logo, logo, o Espírito Santo ali, ó, em comunhão você ouve rápido. Porque, sabe, agora preste atenção, muitas vezes ele pode até dar um grito, para dar um sacode em você. Mas muitas vezes, é aquela vozinha mansa que talvez a gente não queira ouvir. Talvez a gente não queira ouvir. Porque nós temos a opção, mas ele fala mansamente. E, amados, olha, toda atitude nossa vai dar tempo da gente se arrepender de fazer antes. Amém? Tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente vai ter a oportunidade de se arrepender antes. Agora a gente precisa ter o quê? Doutrina. A gente precisa ter conhecimento da palavra. Saber, em meu passo, o que faria Jesus? O que é que faria Jesus se eu reagisse dessa maneira? Uma vez a gente indo de Campina Grande para João Pessoa, todo mês a gente ia. Na viagem, muitas vezes, e aí eu Gustavo calado, Gustavo meditando, era 2 mudos dentro do carro. Às vezes a gente conversa muito, mas também tem momentos que a gente e deixa Deus ministrar. E uma vez eu passando, olhando a paisagem, aí Deus me assim, olha para as pessoas aí. Aí eu fiquei olhando para algumas pessoas que estavam, mas assim, você consegue ver essas pessoas como eu vejo? Eu fiquei observando ali.
E eu fiquei meditando sobre aquilo. Sabe por quê, amados? Porque mesmo que a pessoa esteja no erro, Deus ama aquela pessoa. Deus não ama o pecado. Amém? E eu vou te dizer uma coisa, Deus sempre vai ver em todo mundo um potencial de mudança. Amém? Então, todas as pessoas para Deus são importantes. Todas. Todas. Nós não podemos massacrar ninguém. Nós não podemos humilhar ninguém. Porque todas as vidas são importantes para Deus. Amém? E, amados, nós precisamos crescer. Nós precisamos tirar pensamentos errados. Nós precisamos nos apegar com mais firmeza. Isso que a gente já ouviu. Para que a gente não venha se desviar. Para que a gente possa crescer. Se lembra, você é uma locomotiva. Você tem um potencial. Nós temos um potencial carregado. Rapaz, é um poder de torar. Quando a locomotiva passa, começa a andar, que ela pega velocidade, sai da frente quem for doido. Saia da frente, porque ela passa. E assim pode ser a nossa caminhada cristã. Amém? Se veja não como carrinho de brinquedo, mas como uma locomotiva. Amém? Pelo potencial. Amém?